que bênção, queridos, o que Deus tem feito. Hoje para mim é um dia especial. Do que Deus tem feito. Qual a data de hoje? 24 de... Há um mês atrás nós estávamos aqui. Isso, já tem um mês que nós estamos caminhando juntos. E eu tenho muito a agradecer a Deus o que tem acontecido nesse mês, pela vida de cada um de vocês. Como Deus tem me marcado, como o Espírito Santo tem me edificado com a vida de vocês e aquilo que Ele tem feito aqui no nosso meio. Por isso, querido, guarde no coração de vocês. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. E é só o começo daquilo que Deus quer fazer. Nos diz assim o texto que nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Efésios, capítulo de número 1, verso 4. Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Perceba o quanto Deus tem investido em você, na sua casa, na sua vida. Por quê? Ele trabalhou pensando nisso. Pensando nesse dia, nesse momento da sua história. A história de Deus tem a ver com a sua história, com a sua vida, com a sua família. A história de Deus, a vida de Deus é a sua vida. E nós vamos aprender isso através do texto. Então, Efésios, capítulo de número 1. O texto base da nossa leitura é o 4, mas nós vamos ler a partir do 3 até o verso de número 10. Do 3 ao 10. Nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez com essa canção. E eu quero que você entenda o que Deus preparou para você. Você é um eleito de Deus. Você é um escolhido de Deus para esse tempo, para este lugar. Você crescer, você vencer aquilo que está lutando contra você, você vencer as circunstâncias, você vencer o pecado, você vencer o diabo, você vencer a si mesmo e avançar. E não somente você, mas os que estão contigo, a sua casa, a sua família, todos que estão contigo irão vencer. Por causa do amor de Jesus,
que opera em nós. Esperança, querido. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Aleluia. Você não é o mesmo. Não, você não é o mesmo mais. Cristo tu és. Porque Cristo é a minha canção. Ah, querido. Ele fez isso porque te ama. O trigo esmagado, vinho novo e pão. Oh, aleluia, eu não sou mais eu. E eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais meu. Eu não me pertenço mais. Essa fome que me faz cantar. Sim, essa sede que me faz beber. Oh, aleluia. És o nome que escuto ao deitar. Esse é o nome. E o olhar que vejo ao amanhecer. Nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Essa é minha promessa. É a sua esperança, querido. Eu gastarei minha vida. Sim, a sua vida toda. A minha vida por completa. A minha vida, a sua vida. Esse é o meu anseio. Sim, Senhor, aceita. Meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. É a sua vida, querido, que Ele quer. É a sua vida. Esse é o meu anseio, meu amor por ti. Não será segredo. Não será um segredo. Você pode dizer em alto bom som: o seu amor pelo Senhor não é segredo. Não é mais. Essa fome que me faz cantar. Essa fome. Essa sede que me faz beber. Oh, aleluia. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Glória ao teu nome, Senhor. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós queremos cantar em alto e bom som. É no Senhor que nós colocamos a nossa esperança. Só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos, Senhor Deus, a tua bondade, a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. E gastaremos sim, Senhor Deus, as nossas vidas como eleito do Senhor, como povo adquirido, como filho amado do Senhor, porque o Senhor Jesus fez isso por nós.
E nós reconhecemos isso. E te adoramos, Senhor Deus. E te exaltamos, Senhor Deus. E te aplaudimos, porque o Senhor é o nosso Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba as nossas vidas no poder do nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, 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 queridos. Querido, essa música já tem uns 15 dias que ela vem queimando em meu coração. E toda vez que eu ouço, essa música tem me acompanhado no meu tempo de a sós com Deus, nas minhas madrugadas com Deus. Porque é isso que ela representa para mim. Toda letra, cada vírgula, cada palavra é o que eu estou encontrando ou buscando no Senhor. E a nossa palavra hoje trabalha essa questão da eleição que nós temos no Senhor. Que eu e você, nós somos eleitos de Deus. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para cada um de nós. Que você e eu, nós somos chamados por Deus, nós fomos eleitos por Deus. E se você, querido, foi eleito, você tem um mandato. Você tem uma obra para realizar. Você tem algo para realizar, que Ele mesmo já colocou, que Ele mesmo preparou. Então, a palavra de hoje traz ao meu coração essa afirmação de quem eu sou no Senhor. Muitas das vezes nós entendemos a nossa salvação, entendemos que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está à direita do Pai, e nós só estamos esperando Ele voltar. Ou nós irmos, porque na verdade nós estamos esperando viver a nossa salvação. Mas antes disso nós temos uma missão. Enquanto o Salvador não vem, eu quero fazer da minha vida o melhor. Viver o melhor. Experimentar o melhor. Mas sabe o que acontece? As circunstâncias da nossa história diz que não tem mais jeito para nós. Que só esperar pela salvação do Senhor, só esperar pela volta do Senhor já é o suficiente. Nós nos mantermos livres do pecado já é suficiente. Não é suficiente. Ele nos elegeu para algo maior. Ele te escolheu para algo maior. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos abençoou. Nos abençoou para quê? Para nós vivermos essa eleição. Para nós cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão não tem a ver com o mundo, com o pecado. Não. A nossa missão está em desfazer as obras do diabo. A nossa missão está em enfrentarmos esse mundo com a verdade de Deus. Combatermos a mentira com a verdade. Combatermos o pecado com a santidade. De sermos uma influência de Deus neste mundo. Assim nós vamos cumprir o nosso mandato. Se você é um eleito de Deus, você tem um mandato. E o mandato não pode ser realizado de qualquer forma. Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem realiza em nós. Então, uma vida de intimidade, de comunhão com Ele é necessário. Mas agora, como você está vivendo isso? Como você está gerenciando o seu tempo? Qual o lugar que a casa de Deus tem tido na sua agenda? A comunhão com os irmãos tem tido na sua agenda? A intercessão
pelos irmãos, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, na sua agenda? Como você tem gastado a energia, a saúde que Deus tem te dado? Isso são perguntas, são questionamentos que nós precisamos fazer todos os dias. Porque cada dia nós temos oportunidade de vivermos essa eleição. Nós temos histórias. Nós temos uma vida passada. Mas isso não pode influenciar o que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje, de agora. Se Ele te selou com o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, esse Espírito Santo é um ser vivo e ele produz vida. O Espírito Santo, ele se movimenta dentro de você e através de você. E a palavra de Deus diz que ele gera frutos. Por ele ser uma pessoa que habita em nós e que deve dirigir as nossas vidas para esta eleição, para esta vocação. E assim que ele desperta o meu e o seu coração, para nós vivermos esta promessa. E ele diz que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Interessante que quando Deus pensa no homem, pensa em nós, na humanidade, ele primeiro cria o ambiente para nos colocar, para colocar o homem ali. E ele cria o Adão, ele cria a Eva, coloca eles no jardim do Éden e elege eles para gerenciar aquele lugar, aquele jardim. Eles foram eleitos por Deus para gerenciar aquele jardim. E ali eles receberam direcionamentos do que eles podiam e o que eles não podiam fazer. E todos os dias, no virar do dia, o Senhor aparecia a ele. Por quê? Porque Deus não deixa a sua criação sozinha, abandonada. Apesar de eleitos, nós não fazemos nada sozinho. Jesus mesmo disse, sem mim nada vocês podem fazer. Nada. Mas por que nós insistimos ainda em fazer sozinho? Fazemos as nossas escolhas. Fazer os nossos planejamentos sozinhos. Sem antes buscarmos a Deus para saber se isso está dentro da missão que Ele nos deu. Do propósito que Ele nos elegeu nele. E guarde isso, Ele elegeu você nele. Fora dele não há eleição. Fora dele não há mandato. Fora dele não há missão. Por isso que o homem sem Deus, sem Jesus, está perdido. Qualquer pessoa que tentar qualquer planejamento, sem Jesus, vai dar errado. Porque a nossa vida tem a ver com a nossa eleição. E ele vai mais. Ele diz assim, que nós temos um propósito, para que nós fôssemos, olha só o propósito da nossa eleição, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, santos irrepreensíveis. Aonde? Diante dele em amor. Interessante que Satanás também, ele foi eleito por Deus. Ele também foi eleito por Deus. Ezequiel 28, 13 a 15 vai dizer isso. Que ele foi eleito por Deus. Olha o que nos diz o texto. Que tu eras querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Ele estava diante de Deus. E nós fomos escolhidos em Cristo para estarmos diante de Deus. O interessante é que ele, no monte de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que em ti foste criado, até que achou em ti iniquidade. Olha o que impede do homem
viver a eleição de Deus? Iniquidade. Quando se achou iniquidade em Lúcifer, ele foi banido da presença de Deus. E a palavra de Deus diz: o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem de viver a nossa eleição, gente. Pecar é lutar contra nós mesmos. Pecar é lutar contra a nossa natureza, recriada em Cristo Jesus. Pecar é se ferir. Pecar contra nós mesmos e contra o nosso próximo é se ferir. E nós fomos eleitos por Deus para desfazer as obras de Satanás, assim como Jesus. E para isso nós estamos aqui como igreja. E por isso nós precisamos congregar. E para isso nós precisamos nos preparar. E para isso nós precisamos nos santificar. E para isso nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Amar uns aos outros, para que nós possamos viver a nossa eleição, como Deus assim deseja. E sermos irrepreensíveis. Buscarmos isso. Buscarmos viver assim. Dessa forma, como Ele nos chamou para ser e fazer. E nós podemos ter essa consciência. A partir do momento que nós vamos vivendo, nos entregamos. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Olha como nós vivíamos antes. Nós estávamos fora da nossa eleição. Nós não vivíamos a nossa eleição. Nós não vivíamos o nosso chamado. Porque nós estávamos, distante de Deus. Mas nós fomos chamados para perto, para juntos, para diante dele vivermos a nossa eleição. E isso se dá pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, derramada em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você e eu não temos mais desculpa de dizer que não conseguimos. Sim, nós conseguimos, porque Ele opera em você. A sua casa é uma extensão da igreja, do reino de Deus. O seu trabalho é uma extensão da missão de Deus. É lá que você vai brilhar como sal da terra, como luz do mundo. É lá que você vai impactar as pessoas com a unção que foi derramada na sua vida. Mas se essa palavra não queimar em seu coração, não mover você, não incomodar você, nós seremos mais um em meio à multidão, e não foi para isso que você foi eleito. Não foi para isso. Você tem o poder de Deus em você. Você tem a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de viver em comunhão com Deus, através do Espírito Santo que habita em você. Essa eleição, querido, essa eleição não foi de graça. Jesus pagou um alto preço por ela. Jesus pagou um alto preço para que você seja chamado de filho santo, separado, ungido. Não desperdice a unção que está sobre você. Busque viver uma vida de santidade. Busque viver uma vida de dependência do Senhor. E você verá o que Ele vai fazer através da sua vida. Ele nos predestinou para filho de adoção por meio de Jesus, para si mesmo. Querido, se você tentar
viver para você mesmo, a morte é certa. A morte é certa. A destruição é certa. É certa. Mas quando eu tenho essa consciência que Ele me adotou para Ele. Feche seus olhos só um pouquinho agora, querido. Feche os seus olhos só um pouquinho. E perceba a glória do Senhor agora. Perceba a majestade dele agora. O Espírito Santo agora está trabalhando no seu coração. E Ele está te conduzindo agora por um caminho novo. Que Jesus preparou para que você andasse nele. E o Espírito Santo agora está te conduzindo para a presença, para o trono de Deus. Agora você está diante do trono de Deus. E Ele está abrindo diante de você o livro da vida. E Ele está colocando o seu nome lá, está te mostrando o seu nome lá no livro da vida. Mas antes de você ter o seu nome no livro da vida, escreva o seu nome na terra. Escreva uma história que venha impactar quem está à sua volta. Impactar. Transformar. Tem que valer a pena andar contigo. Tem que valer a pena te ouvir. Tem que valer a pena a sua intercessão. Tem que valer a pena o seu clamor. Porque Ele está vivo e vive dentro de você. Ele te elegeu para algo sublime. Não negligencie a sua vocação. Você é de Deus. Tempos atrás, circunstâncias marcaram a sua vida. Mas elas não determinam quem você é. Só Jesus pode determinar quem você é. Só Jesus. Porque foi Ele quem te criou. Busque conhecer mais Ele. Olha só o que o texto nos diz. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, preste atenção, vos dê o seu conhecimento. O espírito de sabedoria e de revelação. Por que Deus quer te dar conhecimento, querido? Por que Deus quer te dar o espírito de sabedoria e de revelação? Porque sem isso você não consegue viver a sua eleição. O conhecimento vem dele. A sabedoria vem dele. A revelação vem dele. Mas como fazer isso sem intimidade com ele? Como fazer isso sem comunhão com ele? E esse poder vai produzir frutos dignos da sua eleição. Esse poder vai produzir em você uma vida de santidade, de não conformismo com o pecado. Vai produzir em você uma vida de fidelidade. Você vai ser fiel a Deus com o seu tempo. Você vai ser fiel a Deus com as suas finanças. Você vai ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Porque essas áreas estão envolvidas na sua eleição. Se Deus te fez do jeito que você é, te colocou na família que você está, porque é lá que você vai viver essa eleição. Interessante que um eleito elege.
Se você é um eleito, você elege outras pessoas. Jesus foi o eleito de Deus para trazer salvação a todos nós. E a primeira coisa que quando ele começa o seu ministério, ele elege 12. Porque a eleição está ligada ao legado. Na família, no ambiente de trabalho. A eleição está ligada ao legado. Se você não tem um motivo para acordar toda manhã, que não seja exaltar, agradar ao seu Deus, você vai ter dificuldade durante o seu dia. Porque você vai tentar agradar a si mesmo. Você vai tentar agradar pessoas que não podem te recompensar como Ele, que não te elegeram, que não te escolheram, que não te dão conhecimento e sabedoria para viver essa eleição. Mas o Senhor dá. E através disso, você vai encontrar significado para as outras áreas da sua vida. Profissional, sentimental, relacional. Porque você está vivendo a sua eleição. Quando Davi foi escolhido por Samuel, foi ungido para rei de Israel, ele naquele momento, apesar da unção, ele ainda não estava vivendo a eleição. Mas ele teve uma oportunidade diante de Golias para abrir porta para a sua eleição. Sabe esse gigante que está aí? Lá da sua história, do seu passado? Sabe esse medo que está aí? Derrube ele em nome de Jesus. E você vai viver a sua eleição. E você vai desfrutar do conhecimento, do poder de Deus para viver a sua eleição. E, consequentemente, a sua vida terá sentido. Ajustes. Nós precisamos ajustar a nossa vida à eleição. Nós precisamos. Para isso, você foi abençoado. Todo eleito é abençoado. Todo eleito é abençoado. Todo. Nos diz assim, Efésios 18, capítulo 1, 18 e 19. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Eleito não é cego. Sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. Para que saibais. Não é ignorante em relação ao seu chamado. Qual seja a esperança da sua vocação ou eleição. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O eleito tem herança, querido. Você já começa a exercer o mandato, sabendo da sua herança. É o príncipe que desfruta dos prazeres do rei, da presença do rei. É esse príncipe. Aí ele diz assim, ainda no 18, 19. A qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Quem é que crê? Os eleitos. Você é um eleito de Deus? Você é um eleito de Deus? Então aplauda o Senhor bem forte. Pela sua eleição.
Diga para o seu irmão, você é um eleito. Isso faz toda a diferença, querido. Você precisa dizer isso para você mesmo. Você precisa ser convencido disso. Você precisa. Sabe por quê? A nossa mente, ela nega tudo isso. Ela luta contra isso. O nosso espírito humano luta contra isso. Vai dizer que você não merece. Vai apontar o seu passado. Vai mostrar pessoas grandes preparadas ao seu lado. Mas a eleição não tem a ver com pessoas. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com o indivíduo. Tem a ver com você. Você é um indivíduo. Criado em Cristo Jesus. Você é único. Entenda isso. E você será feliz. Entenda isso. E você será feliz. Porque não é o sofrimento desse tempo presente. Mas é o propósito que nos faz, nos torna felizes. Nos torna alegres. É o propósito. A eleição de Paulo foi num contexto totalmente contrário. Quando Jesus confronta Paulo no caminho de Damasco, ele estava fazendo uma obra que ele achava importante, que ele achava certa. Mas, de repente, o Senhor Jesus o confronta. E ele vai até um homem chamado Ananias. O que Ananias estava fazendo? Como Ananias vivia? Ananias vivia como um eleito de Deus. Porque só um homem que tem intimidade, que conhece Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo, poderia fazer o que Ananias fez. Essa é a vida de um eleito. Ananias nos inspira a viver como eleitos para fazer aquilo que ninguém mais faria. Que o medo o impediria de fazer. Mas por ele conhecer o Espírito Santo, ele entendeu. Ele conhecia a voz do Espírito Santo. Não era coisa da cabeça dele. E ele vai até Paulo, naquele momento ainda Saulo. E ele ouve a voz. Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Irmão Saulo. É só na igreja que isso acontece, irmão. Que aqui a igreja, o povo de Deus, aqui tem estudo. A igreja de Deus tem estudo. E naquele momento, o Ananias chama ele de irmão Saulo. Foi o primeiro. Primeiro. Mas ele tinha algo a mais. Ele tinha uma unção. Ele tinha uma unção que poucos eleitos têm. Que você precisa buscar, que eu preciso buscar. Impondo-lhe as mãos. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Os eleitos de Deus, eles não somente oram para que as pessoas tenham a cura física.
Mas o eleito de Deus ora para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Mas eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para transbordar na vida de outros. Chega de viver no raso, querido. Chega de viver no raso. Faça algo que só você pode fazer. Desafie-se a si mesmo a viver uma vida de autoridade e poder. Desafie a si mesmo. O que impede você de fazer isso? O que impede você de fazer isso? Porque naquele momento era Ananias, o eleito para aquela missão. Mas não fica aí. E logo caíram dos olhos dele como escamas. E ele recuperou a vista. E logo ele recuperou a vista. Tem coisa que o Espírito Santo quer fazer e quer fazer agora. Ele quer abrir a sua visão agora. Ele quer tomar a sua vida agora. Ele quer restaurar a sua família agora. Ele quer te encher do Espírito Santo agora. Para que você e eu possamos viver esta eleição. Precisamos sim buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E isso requer um preço. Atitudes. Disciplina. Não tenha medo das vozes lá de fora. Até de pessoas que te amam e que você ama. Mas, em primeiro lugar, ouça a voz do Espírito Santo te chamando, te elegendo e te enviando para uma missão. Pois eu não sou mais eu. Eu não sou mais meu. Eu tenho. A minha eleição é maior do que eu. É maior do que eu. E não para aí. Atos 10, do 31 a 17, vai contar a história de Cornélio. Para essa missão, o eleito foi Pedro. Mas tinha um paradigma a ser quebrado para que ele cumprisse essa missão. Os judeus e os gentios não se davam. Mas ele foi escolhido. E vai à casa de Cornélio. Mas o interessante aqui é o caráter, é a vida do eleito. Olha só, quem era Cornélio? Eis que diante de mim se apresentou um varão, que diz assim, com veste resplandecente, disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. As tuas esmolas estão diante de mim. Ou diante de Deus, em algumas traduções. O que está? Deus está ouvindo a sua oração? As suas ofertas estão diante de Deus? Você tem ofertado? Financeiramente, seus dons, seus talentos, seu tempo, tem estado diante de Deus? Se você quer viver como eleito, essas coisas precisam estar alinhadas com Deus. Então, olha só. Aí Deus manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Mas interessante, o que Pedro estava fazendo lá?
estava orando. O eleito elege. O Cornélio precisava de ir para um outro nível na sua eleição. Ele precisava sair do raso. Não somente ter uma vida de esmolas, mas ele precisava conhecer o Espírito Santo. E para isso, Pedro foi a pessoa escolhida para que ele conhecesse o Espírito Santo. Aleluia. E naquele momento, abrindo a boca, Pedro disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Quem são os eleitos de Deus? Todos nós. Deus não faz? Então você é um eleito. Por favor, mais uma vez, não negligencie a sua vocação, a sua eleição. E diz mais: quando Pedro está falando, o Espírito Santo vem e toma aquele lugar. E toma aquele lugar. Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não dê mais desculpa para o seu pecado. Vença ele. Procure pessoas para caminhar contigo. Esta igreja está aqui por causa de você. Nós estamos aqui por causa da nossa comunhão. A esperança do Senhor está na nossa unidade, para que eu e você possamos viver a nossa eleição. E olha só como o Salmo de número 100 nos ensina a viver a eleição. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da... Mas vamos fazer diferente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos eleitos da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos eleitos da terra. Coloca assim a mão no seu peito. Eu celebrarei com júbilo ao Senhor, porque eu sou eleito de Deus nessa terra. Pode aplaudir o Senhor? Mas não fica aí. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Servi ao Senhor como eleitos de Deus com alegria. Não é com peso. É com alegria. O que está roubando a sua alegria de viver a sua vocação, a sua eleição? O que está roubando? Nós vamos mudar essa comunidade. Nós vamos mudar esse bairro. Nós vamos transformar as nossas famílias. Mas se eu fizer isso com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a força do eleito. É a força do eleito. Aqueles homens, aqueles discípulos, quando Jesus enviou aqueles 70, e deu a eles poder e autoridade, e eles foram. E no nome do Senhor eles expulsaram os demônios, pegaram serpente, fizeram um montão de coisa em nome de Jesus, em nome do Senhor. E eles chegaram para Jesus e falaram: ó Senhor, que alegria! Em teu nome os demônios nos submetem. Mas Jesus disse para ele: alegrai-vos,
pelo nome de vocês estar escrito no livro da vida. Alegrai-vos por vocês serem eleitos do Senhor. Alegrai-vos porque, como eleitos do Senhor, vocês têm a vida eterna garantida. Vamos impactar, vamos mudar, porque nós somos eleitos de Deus para transformar a nossa geração. Amém. Servir ao Senhor com alegria. Servir. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Foi Ele que te fez um eleito. Ele te fez ovelha dos seus pastos. Entrai pela porta deles com louvor, e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o nome do Senhor. Eleitos de Deus. Escolhidos de Deus. Chamados por Deus. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Se coloquem de pé, querido. Se coloquem de pé. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais meu. A oração de Paulo pelos eleitos. Quero transliterar aqui, né? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em você pela fé, e o vosso coração, a fim que, estando arraigados e fundamentados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em toda geração, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vem, queridos, enquanto nós adoramos. Você quer viver a sua eleição? Sai do seu lugar. Eu preciso de poder para viver isso. Eu preciso de unção. Sai do seu lugar. Chega de perder para você mesmo. Chega de dizer eu não consigo. Chega de dizer eu não posso. E comece dando hoje um passo de fé. Eu sou um eleito. Eu tenho um mandato. Eu vou cumprir o mandato, porque o poder do Senhor opera na minha fraqueza. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu.
você se pertence ainda? E eu não sou mais. Dê um passo de fé. Essa fome que me faz cantar. Oh, aleluia. Essa sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. Você tem um chamado. Você tem um chamado. O Senhor está te chamando. Você tem um chamado. Você está com medo de viver a sua eleição. É o seu tempo. É a hora que Deus está, o Espírito Santo está chamando você. Você já foi um líder de célula. A sua casa já teve uma célula. Você já pregou. Mas você está calado. Alguma coisa te paralisou. Senhor, Pai, Tua promessa, Senhor. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. Não queremos desperdiçar, Senhor Deus, essa bênção, essa unção, mas queremos viver como eleitos do Senhor. Pai, renova a unção sobre os Teus filhos, Senhor. Renova a visão, Senhor. Tire a cegueira, Senhor. Ilumine essas mentes, Senhor. Provoque em cada coração, em cada mente, uma revolução espiritual. Uma revolução, Senhor. Amado Espírito Santo, promova uma revolução, Senhor, em cada vida, em cada casa, em cada família, Senhor, para que possamos viver a eleição do Senhor, a vocação do Senhor, como filhos obedientes e temente ao Senhor, Pai. Ah, Senhor, tira os embaraços, Senhor. Tira os embaraços do passado. Tira os enganos da mente. Quebre as fortalezas, Senhor, da alma. Para que os Teus filhos experimentem o poder da eleição e possam fluir em um novo tempo contigo, Pai. Novas expectativas, novos sonhos. Ah, quem, Pai, faz tudo novo. E nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Senhor Deus, todo empecilho que Satanás tem colocado nessas vidas, nestas famílias, sejam desfeitos agora no poder do nome de Jesus. Na saúde física, na alma, no espírito. Queremos mais de Ti, Senhor. Que a nossa fome seja por Ti. Ah, Pai, tira o engano, o entretenimento, Senhor, e
traz, Senhor. Traz a revelação, como tua palavra diz. Traz a sabedoria, traz o conhecimento para vivermos esse novo tempo. Somos dependentes de Ti, Pai. Somos dependentes do Senhor. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo, Pai. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, viveremos um novo tempo como eleitos do Senhor. A palavra do Senhor é viva na sua boca, em seu coração. E por onde você for, esta semana, a marca da eleição estará sobre você. Em tudo que você fizer, a marca da eleição vai te seguir. Aonde você tocar, a marca da eleição, nos seus sonhos, no seu projeto, todos os seus projetos, será marcado, direcionado pela eleição do Senhor na sua vida. Queridos, vão em paz, que Deus abençoe. Tenha uma semana repleta na presença do Senhor. Amém? Quarta-feira, às 3h30, nós teremos o nosso podcast aqui. Eu queria que você estivesse conectado e também distribuísse os links para que nós possamos avançar nesse novo projeto que Deus tem colocado no nosso coração para levar a palavra do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe, vão na paz. 10 abraços aí antes de sair, pergunte o nome. Você, meu visitante, volte sempre, deixe o seu nome conosco, porque nós queremos orar por você e caminharmos junto contigo. Esta igreja está aqui para te amar, para cuidar de você. Você que está em casa, muito obrigado por sua participação conosco. E até o próximo domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.